Oba. Estamos ao vivo. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal chegando e já vamos começar. Nossa temática de hoje é super importante, perdão. Boa noite a todos que vão chegando. Vamos dar 2 minutos e a gente começa, tá? Boa noite, 9 horas e 2 minutos, então a gente vai começar, vamos até às 10 horas. Hoje o tema é bem instigante, vamos falar sobre o perdão, né? Eu sou a Renata Pelarice, administradora de empresas, empresária, empreendedora, atuo na área de finanças e na área de pessoas e a gente começou o projeto esse ano, 2020, para poder trazer aqui, aprofundar as temáticas tanto em função da própria crise, da pandemia, mas principalmente buscando o autodesenvolvimento, a melhoria de qualidade de vida, buscando aí um processo, um caminho de felicidade, porque a gente veio para essa vida ser feliz, né? Então, a ideia é que com essas lives a gente vai integrando aí capítulos de um curso, de um livro, né? Então, toda semana a gente tem a indicação de um livro e é através desse livro, dessa indicação, que a gente pauta os conceitos, as definições da própria live, tá? Então, o livro desta semana é o livro do perdão, conforme a gente divulgou. É um livro escrito pelo José Roberto, super especialista. É um livro muito bom. Quem não teve tempo de ler, vale a pena. E aí, durante essa 1 hora, que é muito pouco tempo, a gente vai tentar aprofundar pelo menos alguns conceitos, algumas dinâmicas para a gente poder seguir aí esse caminho do perdão, porque é através dele que a gente vai conseguir vivenciar o estado de felicidade mais constante. Então, ser livre, né? Vou começar aí com algumas definições, sabendo que ser livre é saber que o sofrimento é uma escolha e você pode escolher não sofrer. Então, perdoar-se pode ser o caminho. Já na introdução do livro do perdão, José Roberto Marques fala isso pra gente. Então, um dos objetivos que a gente está aqui também é para entender como que funciona essa dinâmica do perdão. É uma dinâmica, é um sentimento, às vezes até estigmatizado, pejorativo, às vezes muito pesado, e a gente quer aqui desdramatizar esse processo, entender o quanto libertador, o quanto positivo é a condição do perdão. Boa noite a todos, pessoal que está chegando aí conforme a gente for falando. Eu tenho uma apresentação, como vocês sabem, para seguir aí um caminho, seguir uma ideia lógica. Todos que quiserem me avisem no direct. A gente não consegue mandar o PDF pelo direct, mas eu mando pelo WhatsApp, mando por e-mail para vocês, tá? Fiquem à vontade aí, só me avisa, me deixa saber que vocês querem essa apresentação que eu mando para vocês. E aí, para começar aí, fazer uma introdução dessa condição do perdão, e dentro já também desse processo de desmistificação, antes até da própria definição, eu vou colocar uma condição que o José Roberto traz para a gente já na apresentação do livro. Então, antes do primeiro capítulo, antes da introdução, quando ele apresenta a obra para a gente, ele fala sobre a questão do erro.
e faz essa analogia, essa condição da escolha. Então, por que eu acho importante isso? Quem está me acompanhando aí ao longo das lives vem compreendendo que a minha linha de raciocínio é dentro da assunção da responsabilidade. Então, através do processo do autoconhecimento, a gente vai falar mais durante a live, mas principalmente nessa condição de a gente assumir responsabilidade. Por quê? Porque ao assumirmos a nossa responsabilidade, a parte que nos cabe, a gente tem mais autonomia, mais segurança, a gente fica com uma força presencial melhor e com certeza é essa busca pelo caminho da felicidade, pela libertação, para a gente viver mais feliz, pensando sempre na qualidade de vida, obviamente nossa, mas também de todos que convivem com a gente ou que são refletidos pela nossa manifestação de alguma forma, os mais próximos, mas também os mais distantes, tá? Então, José Roberto traz pra gente que o erro não é portanto, não é uma escolha. A gente erra, faz parte da natureza humana. Erramos até quando fazemos algo com muito amor e dedicação. Quem nunca errou com as melhores das intenções? Isso porque o erro é uma condição humana. Ser humano significa errar. O que nos cabe frente ao erro é a escolha de um dos dois estados internos que comandam a nossa vida, que ele chama no livro estado de sofrimento ou estado de não sofrimento, tá? Muitas vezes o pessoal conhece também o estado de não sofrimento como estado de graça. Então, qual que é a diferença desses dois estados? O estado de sofrimento é quando a gente decide se conectar com as coisas ruins, com as energias negativas, pessimistas, fatos e memórias ruins, fracasso, rejeição. É aquela condição nossa que a gente só olha o lado ruim da coisa, o lado negativo, o lado que prejudica. Por outro lado, fazendo contraponto, o estado de não sofrimento ou estado de graça é quando a gente decide se conectar com as energias positivas, da positividade, uma mente de unidade, fraternidade, que faz com que a gente se conecte conosco e com o outro em essência, naquela nossa realidade interna, interior. E aí a gente usa a questão da empatia, a gente enxerga aí todo o nosso potencial e o nosso poder interno. Renata, aqui que tudo isso tem a ver com o perdão. Vamos aprofundar e vamos fazer essas correlações, vocês vão entender como é que funciona, como é que é esse crescendo e esse encaminhamento. E aí, a gente pensando em responsabilidade nessas escolhas pessoais em cada um dos estados, eu vou colocar aqui algumas características, não todas, mas as principais, que diferenciam um estado do outro. Então, quando a gente está no estado de sofrimento, a gente carrega as energias e traz as memórias de sofrimento, daquilo que nos faz mal, daquilo que dói, daquilo que de certa forma nos prejudica ou nos faz sentir tristeza, né? Evoca os sentimentos piores, vamos dizer assim. Dentro do estado de sofrimento, a gente tem também o processo do narcisismo. Então, há uma fonte de egoísmo por trás da história, né? Muitas vezes é aquela condição que a gente fala assim, que a pessoa se sente o centro do universo, só pensa nela, mais ou menos nessa linha. O foco é no problema, então a gente fica com uma ideia fixa naquilo que é negativo, no problema. Tem a maximização, como a gente só enxerga o problema, às vezes uma coisa pequenininha, né, quase que insignificante, mas como o foco, você canaliza toda a sua energia naquela coisa ruim, aquilo toma uma proporção, muitas vezes, cresce de modo que a gente fica até sem saber o que fazer, tanto que a gente maximiza aquela condição e aquele problema. Há uma sensação de potencialização de síndrome persecutória, então parece que a gente está sendo perseguido, que as pessoas estão querendo prejudicar, estão querendo boicotar, estão querendo, né, se beneficiar com o nosso estado pior ou o nosso estado mais negativo, vamos dizer assim, né, com a nossa dor. Então tem esse estado de perseguição, há um processo de baixa autoestima, então a pessoa não consegue ver o que ela tem de bom, os pontos positivos e, consequentemente, um estado de estagnação,
como se você não conseguisse dar um passo para frente, 2 passos para frente, porque você fica só vendo o problema, tá sempre se menosprezando, parece que tá andando para trás ao invés de andar para frente, né? Então dá essa sensação da estagnação. E tem também a questão da potencialização das perdas. Então parece que você vai num processo negativo onde as perdas elas são recorrentes em função do seu comportamento, do seu temperamento. E isso que é importante a gente ressaltar aqui, tá? Já o estado de não sofrimento, você evoca as energias e memórias de superação. Então, por mais que exista o problema, a gente não está aqui fazendo voto de poliana, mas você consegue ver o que precisa ser feito para sair daquela enrascada, daquela problemática, daquele contexto crítico, daquelas dificuldades. E junto com isso, você, como você enxerga, né, tem o foco já na solução, você consegue entrar nesse estado de superação, melhora a sua estima, você já consegue se ver potente, né, com foco aí nas soluções, consegue ver opções de critérios, condições para poder resolver todo o problema. Há uma condição de empatia, então você se torna mais agradável até para você mesmo, né? A forma como você vê as coisas, a situação, você tem essa condição da autoestima segura, estabelecida e muito positiva, porque apesar do problema você consegue enxergar depois dele ou além dele, e você parte as suas atitudes a agir para mudar. Então tem uma proatividade aí na condição de que você quer mudar, tem o processo aí de buscar soluções novamente e tem a condição da resiliência muitas vezes, exige aí um certo nível de paciência, coerência e tranquilidade para que as coisas aconteçam no tempo devido e que os resultados alcançados eles cheguem a partir dessa mudança, dessa ação. E tem essa condição da ressignificação. Esse é um dos pontos mais importantes que eu percebo. Entendi isso no decorrer do livro, mas também percebo com as nossas próprias atitudes como faz diferença a gente conseguir ressignificar um contexto, uma amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento profissional, enfim. Esse processo de ressignificação a gente vai falar bastante também durante a live, porque faz uma grande diferença e é como se fosse o trampolim aí para a vivência e para a manifestação real, sincera do perdão. E aí o José Roberto traz aqui pra gente: se não nos libertarmos dos efeitos do estado de sofrimento, não evoluímos, não construímos nada neste mundo, nem alcançamos os estados de felicidade. A gente falou bastante na última live a condição do processo, do caminho de felicidade, de viver feliz, apesar muitas vezes de um contexto, do entorno mais crítico, mas a gente ter essa condição da positividade, da tranquilidade e de saber que as coisas acontecem, as coisas passam e a gente trabalha aí num processo de superação, né? Então, feito esse preâmbulo aí, essa introdução, essa apresentação do livro e principalmente desses conceitos da escolha e de qual estado tá. E aí eu te pergunto qual estado você está nesse momento e pensando aí na sua história de vida, qual é a média da sua manifestação nesses estados? Você vivencia mais essas características do estado de sofrimento ou do estado de não sofrimento? E por quê? Né? O que você faz com isso? Como é que você tira proveito disso? Ou se você quer sair disso, vamos agir e vamos começar a partir de já, tá? Vou definir aqui então perdão. Segundo o dicionário, perdão é a ação de se livrar de uma culpa, uma ofensa, de uma dádiva. É um induto. É a ação através da qual a pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação, tá? Então, essa é a definição do perdão. Já no livro, a gente amplia esse contexto, tá? Não discordando dele em absoluto, mas o perdão a gente entende como sendo um processo mental e espiritual, onde você acaba com aquele nó dentro do seu coração. Quem aqui já ouviu essa frase, né? Fala assim, tô com um aperto no peito, tá um nó no meu coração. É aquela condição onde você dissolve a raiva. A raiva é o primeiro inimigo do perdão, tá? E da própria boa convivência, né? Então você dissolve a raiva através da sua decisão, da sua escolha, você decide se libertar
de uma coisa que te prende mais do que uma corrente de ferro. Olha as analogias que o José Roberto traz pra gente. E você fica livre. Então, trazendo de novo esse contexto da condição do perdão enquanto liberdade e também enquanto inteligência, tá? O ato de perdoar não é o ato de se rebaixar, de submissão, só da questão da humildade, da submissão em si. O ato de perdoar é um ato de inteligência, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Sabe aquela sensação de ver a si mesmo do avesso e perceber que aquilo faz parte de você? Pois é, isso é o que o autoconhecimento faz. Então, a gente já está introduzindo aí a condição do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você aceita o que você é de verdade e consegue dominar as suas ações e a se perdoar. E a partir do seu perdão próprio, você começa a abrir a porta para perdoar os outros também, tá? Então, o perdão é uma decisão interna de se desconectar daquele estado de sofrimento, aquele estado inicial, e é a libertação e o caminho da felicidade, onde você entra no estado de não sofrimento, você decide não mais sofrer, por mais que as coisas, as pessoas tenham te impactado, tenham trazido aí algum malefício naquele momento da sua vida, mas você decide que você não quer perpetuar este mal. Então, perdoar é uma questão de inteligência, de memória e de principalmente se libertar, porque você não quer mais reviver o mal sofrido, tá? Então, voltando aí para essa questão do autoconhecimento, o que importa? Por que é importante essa condição do autoconhecimento? Porque é quando a gente se conhece, é quando a gente se cura. Quando a gente se cura, a gente fica mais seguro, mais potente, a gente aprende a ser mais resiliente, mais resistente, mais flexível, e é quando a gente conhece as nossas limitações e a gente atua para superar. Então, através do autoconhecimento é que a gente consegue perceber aquelas características do estado de não sofrimento. Então, onde a gente consegue desenvolver essa forma de manifestação para melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa própria manifestação conosco, principalmente, mas com os outros, com o mundo ao nosso redor. Ninguém vive sozinho, a ideia aqui não é a gente, né, entrar num processo de cunha mental aí, de ideia fixa, onde não depende, não interessa a opinião alheia ou a própria convivência com os outros. Pelo contrário, essas convivências, a convivialidade sadia é de extrema importância na nossa vida, para tudo que a gente faz, né? Mas sem o autoconhecimento, como é que a gente vai assumir a responsabilidade e principalmente mudar aquilo que nos cabe? Então, essa é a reflexão que eu trago para a gente hoje. O que move as ações no nosso dia a dia? O que está por trás dos nossos comportamentos, das nossas sensações e das nossas emoções? Muitas vezes a gente cobra do outro, quer do outro, exige do outro, agora, né, com cada vez mais instantâneo, com mais rapidez, com mais agilidade, mas a gente muitas vezes não faz por merecer. A gente muitas vezes quer cobrar do outro aquilo que a gente deveria estar fazendo ou poderia estar fazendo. E aí começam os embates e essas questões mal resolvidas muitas vezes que se formam. Você se responsabiliza pelas suas atitudes? Tanto as boas quanto as ruins? Como é que funciona isso? Como é que você trabalha com essa condição, tá? Então essas questões, elas são importantes para a gente começar a ampliar aí o nosso universo, as características da nossa manifestação, buscando compreender melhor como que a gente funciona, até para que a gente possa se perdoar e perdoar o outro. Então a gente traz aqui as 5 fontes do autoconhecimento que o livro traz pra gente. Por meio delas a gente pode aprender os caminhos para conhecer a nós mesmos, né? Então é de um estudo aí da Universidade de Washington, o PhD, Jonathan Brown, ele traz essa condição de que a gente precisa, né, entender, compreender a atuação dessas fontes do autoconhecimento para a gente conseguir expandir e entender bem essas características. Então, quais são essas fontes? É a condição do mundo físico, primeira. Segunda, a comparação social. Terceiro, as avaliações refletidas. 4, introspecção. E 5, autopercepção.
tá? Então, são 5 fontes de autoconhecimento. O mundo físico é onde a gente vai consultar esse mundo concreto, a nossa manifestação. Dentro do processo de comparação social, a gente se compara com os outros, tudo que a gente faz, a gente tende a ver se tem alguém fazendo, a gente quer fazer melhor ou quer fazer igual, tem, né, almeja alguma condição ali, sempre nesse processo de comparação. Incorpora muitas vezes as opiniões dos outros, mesmo que elas não sejam tão reais, tão verdadeiras assim, e é importante a gente estar atento em relação a isso, não deixar de ouvir esse feedback, porque às vezes a gente de fato não está enxergando alguma condição, mas não seguir só pelo que o outro está falando, né? Porque a gente de fato precisa entender, conhecer a nossa manifestação, avaliar as nossas intenções, qualificar as nossas intenções, porque é a partir da intenção que a gente se manifesta, que a gente age. E aí ter esse olhar introspectivo, de olhar para dentro de nós mesmos, para avaliar toda essa condição e através da autopercepção, através das nossas próprias conclusões, a gente poder trabalhar com esse processo de se conhecer, se entender mais e se posicionar mais perante as pessoas e o mundo ao nosso redor. Então, qual é a relação do autoconhecimento e do perdão? O perdão, ele é parte de um movimento interior. E antes de qualquer coisa, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Então, é difícil a gente desenvolver o perdão ao outro se a gente tem as condições, as questões mal paradas conosco mesmo. Então, como é que eu vou ver o que o outro tem de bom, analisar a intenção do outro, se eu não consigo enxergar as minhas qualidades? Quem eu realmente sou, até os meus defeitos, para saber que eu vou sincar sim, vou errar sim. A gente falou no começo, né? O erro faz parte da natureza humana, mas e daí? Como é que eu supero isso? O que eu vou fazer com isso? Quais os resultados dessa análise sobre os próprios erros? Quem se conhece de verdade também se relaciona melhor com os outros. É mais fácil ter esse olhar no outro a partir da condição e do processo do autoconhecimento. E aí a gente entra na seara dos sentimentos, desenvolvendo, né, o desenvolvimento dos sentimentos. Todos os sentimentos que conhecemos, tanto os bons quanto os ruins, podem ser ressignificados. E aí começa o que eu falei no início da live, que é de extrema importância, na minha opinião, essa condição e essa capacidade de ressignificar. A gente deve até ser grata ao contexto da própria neuroplasticidade, o nosso cérebro, isso é composição física, biológica, orgânica, que a gente consegue trabalhar dentro do processo da ressignificação através da capacidade cerebral mesmo, neuronial, que a gente tem de ver diferente ou ver de várias formas o mesmo contexto, uma mesma condição, tá? E aí, dentro dessa condição dos sentimentos, a ideia aqui é trazer alguns contextos e algumas situações onde a gente vai falar sobre a ressignificação desses sentimentos. E aí, como que a gente faz isso? Através do desenvolvimento dos traços de maturidade. E aí, aqui, o João Roberto, ele traz pra gente... José Roberto, desculpa, ele traz pra gente alguns traços de maturidades que precisam ser desenvolvidos para a gente conseguir ter esse processo da autonomia e da segurança. E aí, quais são esses traços? Traços de espontaneidade, adaptabilidade, autorresponsabilidade, a dualidade, né, de você e do outro, do dar e receber, a questão da merecimento, da meritocracia e o recomeço. Então, a pessoa madura, ela recomeça sempre, ela não tem problema, ela sabe que vai errar, ela sabe que vai fazer, que vai dar problema, que vai ser difícil, mas ela vê após, além de, conforme a gente já falou. Então ela está ali disposta a recomeçar quantas vezes forem necessários, do jeito que dá, com as ferramentas que tem. É uma visão mais otimista e mais positiva da vida. A semana passada a gente falou bastante dessa condição da sensação integral, íntegro, positiva, de olhar, né, essa condição aí até da própria busca da felicidade com essa ênfase mais positivista, com essa energia mais para cima, né, mais up, como a gente fala. E aí, através do desenvolvimento desses traços de maturidade, a gente entra na condição de superar as complicações de cada fase da vida. E aí, no livro, ele traz pra gente aquela questão desde a infância até a adultidade. Então, a gente vai aprofundando, vendo aí quais traços a gente tem que são reflexo da nossa manifestação da infância,
das repressões que a gente viveu, que a gente teve, dos percalços que a gente teve, muitas vezes das oportunidades também de aprender, né, com os nossos familiares, com os nossos colegas. Então, desde a infância até a fase adulta, até a adultidade, passando pela adolescência, alterações hormonais, juventude, as imposições sociais que muitas vezes aparecem aí no meio do caminho, e como que a gente consegue superar essas questões mais difíceis de cada uma dessa fase, que normalmente está refletindo a nossa manifestação nesse momento da nossa vida adulta. E aí assumir essas responsabilidades, ter a responsabilidade e saber como argumentar em cada ação, em cada condição. Então a gente precisa, através do autoconhecimento, compreender cada contexto, saber por que a gente é do jeito que a gente é. Meu colega Eduardo Ferraz, né, escreveu um livro que chama Por que a gente é do jeito que a gente é. Muito bom também, vale a pena ler. E ter a perseverança e facilidade da convivência. E como é que a gente faz isso, né? A gente consegue através desse olhar no outro, dessa dualidade, dessa vivência, dessa compreensão alheia e conseguindo aí contornar os conflitos que aparecem no meio dessa convivência, dessa resiliência dentro dos contextos que nos aparecem. Então, a gente traz aqui aquela questão que os sentimentos ruins, eles fazem parte da nossa vida e da condição humana. O que importa? Então, o que é verdadeiramente importante é a forma como lidamos com esses sentimentos que emergem dentro de nós. Então, a gente muitas vezes, até dentro daquela condição ali da fase da infância, a gente aprende que não pode sentir raiva do amiguinho, é errado, tal. E aí a gente entra num processo de recolhimento e não compreensão. E muitas vezes a gente sabota aquilo que a gente está sentindo porque não pode, porque é errado, porque é pecado, porque a mamãe fica triste, porque o papai não quer. E aí só que aquilo está dentro da gente. E como é que funciona? A criança entra em crise, fica conflito. Muito provavelmente aquela crise, aquele conflito vai fazer parte da sua manifestação até a fase adulta. Então é importante a gente entender que os sentimentos ruins, eles existem. As emoções negativas, eventualmente, elas vão aparecer. O mais importante é o que eu faço com isso. Por que eu estou sentindo isso agora, neste momento, com essas pessoas? Então, a partir essa técnica de se questionar, de estar tentando entender o que está acontecendo o tempo todo, para mim é muito importante, porque ajuda muito a ampliar essa compreensão do modo mais real possível, sem fantasia, sem querer dourar a pílula, como a gente fala, né? Então é encarar a realidade tal qual ela é. E às vezes a realidade é feia mesmo, é negativa, é ruim. Agora, o que eu faço com isso? Se eu não enxergar, dificilmente eu vou superar. Né? Vai ser mais um empecilho ali, mais um obstáculo no meio do caminho que eu não vou conseguir resolver o problema, vai ficar um negócio mal parado, vai piorar, né? Vai gerar a mágoa e enfim, né? Vai, como eu digo, vira um imbróglio só. Então, a partir dessa linha de raciocínio, a gente entra na questão dos sentimentos de resistência ao perdão. Então, o José Roberto traz aqui no livro, são 7 sentimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sentimentos que provocam a resistência ao perdão, ou seja, que nos atrasam, que atravancam o processo dessa libertação que a gente vem a ter através do perdão. Então, quais são esses sentimentos? A questão da decepção. Então, a decepção, é o fim, né, da tríade que a gente traz aqui no livro em relação à expectativa, frustração e decepção. Então, ela é diretamente proporcional. Quanto maior é a sua expectativa, maior é a sua frustração e maior, consequentemente, a sua decepção. Então, a ideia é que a gente tente, na medida do possível, diminuir, minimizar as nossas expectativas e as nossas atuações, dependendo sempre da reação, ou seja, da ação do outro. E a gente assumir esse protagonismo e essa responsabilidade por tudo que acontece à nossa volta, na nossa vida. A hora que a gente minimiza as expectativas, não é que a gente não espera nada de ninguém, a gente espera, mas a gente espera com o pé no chão. E se não acontecer, caso não aconteça, aquilo não nos trava, não nos gera decepção, a gente não fica reclamando, não fica cobrando, não fica assediando o outro de alguma forma, tá?
E aí depois o segundo sentimento é a mágoa. Então mágoa é o quê? Mágoa é uma tristeza profunda, exatamente relacionada àquela expectativa sobre o sentimento alheio. Então, a hora que vem a decepção, que o outro nos frustra em função da expectativa que a gente tinha do retorno do outro, aquilo a gente entra numa tristeza profunda e cada vez maior, e essa tristeza tende a se transformar em mágoa. Por quê? Porque existe aí o processo da cobrança. Tá? A hora que a gente não assume a responsabilidade da nossa atuação naquele contexto, por melhor ou por pior que ele seja, a gente, ao ter a expectativa no outro, a hora que aquela expectativa nos frustra, ou seja, que a gente não é atendido, a gente quer cobrar do outro como se o outro fosse de fato responsável pela expectativa criada por mim. Tá? Então, a mágoa, ela vem aí desse não atendimento ao sentimento alheio. O que é esse sentimento alheio? É o que eu esperava do outro ter como reconhecimento, como troca, como entrega de certa forma. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, aprofundando e ficando cada vez mais complicado, mais complexo o quadro desses sentimentos de resistência ao perdão. A gente entra na condição da raiva, e a raiva é uma condição bem complexa porque ela atua dentro do nosso cérebro, né? Então é a hora que o córtex pré-frontal, que é a área cerebral que a gente trabalha dentro da racionalidade, do discernimento, que nos deixa mais aware, mais lúcidos, é a hora que ele para de funcionar. A sensação, o sentimento de raiva bloqueia o funcionamento do nosso cérebro, dessa área especificamente do córtex pré-frontal. Quem sou eu? Não sou especialista para falar isso, mas existem vários livros, vários estudos, e isso está mais do que comprovado cientificamente, senso comum, que de fato acontece. Tanto é que quando a gente está com raiva, se a gente sai aí que nem um trem desenfreado, a gente sai causando grandes estragos. Quem aqui já não fala, se arrependeu? Eu não pensei direito, eu não estava conseguindo pensar porque agiu na impulsividade em função desse sentimento de raiva, né, mais alterado. Então, qual que é a ideia? A ideia é a hora que a gente se percebe sentindo raiva de alguém, de alguma coisa, a gente tentar o máximo possível recuperar a nossa racionalidade. E aí vem de novo essa técnica que eu falei, que é a técnica de se perguntar. Porque a hora que você se questiona, quase que automaticamente você retoma aí esse sistema, né, neuronial, cerebral, para você poder começar a desenvolver o seu senso de racionalidade, o seu discernimento. Então, é como se você bloqueasse a emoção negativa naquele momento, a hora que você começa a se questionar, tá? E a partir da raiva entra a questão do ressentimento. O que é ressentimento? Sentir novamente, sentir de novo. Ou seja, se você tá ali nos sentimentos negativos que te atravancam, que são resistência ao seu perdão, e a hora que você entra, a raiva, a mágoa, a decepção, são sentimentos que estão te trazendo dor, que estão te fazendo sofrer, e a hora que você ressente, quer dizer o quê? Você faz um reforço daquilo que é negativo, daquilo que está te fazendo sofrer, e você sofre de novo. E aí você vai fazendo reforço negativo em cima de reforço negativo e vai ficando cada vez mais difícil de limpar esse processo, tal qual a gota no oceano, né? Então vale a pena a gente ficar atento também em relação a isso, para não fazer esse reforço negativo, tá? Por pior que esteja a situação, tenta reverter, trazer para o seu cérebro essa questão da racionalidade, da positividade, ressignificar aquele contexto. A gente vai falar mais no decorrer da live. E aí vem, através do ressentimento, do sofrimento de novo, a condição da tristeza aprofundada, né? Então, a tristeza profunda lá da mágoa, aquilo se torna um modus operandi na nossa manifestação, é um sentimento natural, normal de sentir, só que ao invés da gente entrar naquela tristeza profunda, na mágoa, e ficar com aquela, né, com aquele ranço guardado, aquele rancor dentro da gente, o ideal é que a gente, ao sentir a tristeza, que é de certa forma um sentimento, né, natural até, todos nós sentimos tristeza em algum momento, que a gente aproveite esse momento para reflexão. Então, de novo, por que eu tô triste? Porque o outro fez qualquer coisa para mim. Por que ele fez? Por que eu criei a expectativa que ele fosse fazer diferente? Isso é uma coisa que
muitas vezes, as pessoas que eu atendo, às vezes em sala de aula, né, o pessoal fala, mas fulano, eu achei que fosse ser diferente. Mas se a pessoa sempre foi daquele jeito, sempre se manifestou daquela forma, por que que você achou que fosse ser diferente? E por que que você, ao confirmar que não ia ser diferente, porque a pessoa é do jeito que ela é, você quer jogar a responsabilidade nele ou nela, né, na pessoa, pela sua expectativa de que fosse ser diferente com você? O que te faz tão única, tão maravilhosa, tão perfeita, única no universo, para que as pessoas ajam diferente só com você? Isso é uma fantasia da nossa cabeça, isso não acontece. As pessoas são do jeito que são, elas vão agir da mesma forma comigo, com você, com quem for, tá? Então, é bom, é importante a gente ter esse choque de realidade e aí, a partir de então, saber como lidar com aquela situação. E não criar expectativas fantasiosas, chega-se até um certo infantilismo da nossa parte, criar situações que não condizem com a realidade, são incoerentes dentro do próprio contexto que a gente convive. E o último sentimento de resistência ao perdão que ele traz no livro é a questão do orgulho. E o orgulho, ele pode ser ali uma cilada muitas vezes, porque ele tem aquela condição de dualidade, né? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a parte positiva do orgulho é aquela condição de estima, respeito por valores. Então, a hora que a gente fala, nossa, estou orgulhosa do seu trabalho, que bom que você fez isso, mamãe está orgulhosa de você, tirou nota boa na escola. Então, esse orgulho, ele é positivo. Mas há uma linha muito tênue do orgulho no sentido da arrogância e da soberba. Então, da pessoa ter o orgulho como se ela fosse a única do universo, entra aí no processo, na seara do egoísmo, trazendo essa condição de arrogância, de soberba, que muitas vezes é prejudicial e impacta diretamente no processo de convivialidade sadia que a gente está comentando, tá? E aí, o perdão não é uma concessão à nossa custa para quem merece ou não ser perdoado. Olha a importância disso. O perdão não é uma concessão à nossa custa para quem merece ou não merece ser perdoado. Então, vamos, desculpa a expressão, baixar a bola, que nós não estamos com essa bola toda, tá? É uma concessão para nós mesmos, e aí entra o processo da libertação, para nos desvencilharmos de sentimentos que atravancam a nossa vida. E aí a gente pode sentir orgulho de dar essa concessão a nós mesmos. Então, o que essa frase quer dizer? Que o perdão, ele é para nós nos libertarmos das nossas amarras e do que nos amarra ao outro. Se o outro quer ou não quer, é problema dele. O problema seu é até quando você vai ficar preso, você vai ficar sofrendo de novo, trazendo aquela condição, relembrando aquele contexto e vivendo o mal, né, novamente. Exatamente, Marcelo está trazendo aqui. Por isso que ele é uma opção inteligente? Perfeito. Porque você começa a assumir a responsabilidade, inclusive, de dar o perdão, né? De se perdoar e de perdoar o outro. Se o outro te perdoa ou não, claro, dependendo do contexto, da convivência, pode ser mais positivo, mas mesmo que o outro não te perdoe, se você se perdoar e perdoar o contexto e perdoar o outro, você se liberta. É inteligente você não sofrer, não perpetuar o mal sofrido tanto tempo. Quem aqui já ouviu, às vezes, ter briga de família, as pessoas falam, nossa, eu não falo com meu irmão, com a minha irmã tem 15 anos, passa 20 anos sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Agora a gente está tendo a oportunidade, infelizmente, no momento crítico, como estamos vivendo há um ano, essa pandemia, de valorizar mais essas relações, o convívio, a própria vida humana, né? Então, a gente precisa assumir a responsabilidade e principalmente pensando nesse processo da libertação, porque é através dessa libertação que a gente vai viver mais feliz, tá? E aí a gente traz aqui os 10 passos no caminho rumo ao perdão. Então a gente tem ali, o livro traz essa questão do passo a passo, tem muitas técnicas, muitas dinâmicas que a gente pode aproveitar e colocar em prática de fato na nossa vida
né, dentro desse contexto aí das nossas relações, das nossas convivências, inclusive, principalmente da relação conosco mesmo, tá? Então, os 10 passos no caminho rumo ao perdão. A gente identificou quais são os sentimentos que atravancam o processo do perdão, a gente entendeu que é um processo de assumir a responsabilidade do autoconhecimento e de que depende de nós, da nossa vontade, da nossa ação, e aí a gente vai ter aqui alguns caminhos, algumas opções, alguns critérios para que nos ajudem a trabalhar toda essa condição e poder de fato chegar à manifestação sincera de perdoar, de se libertar, de ser mais livre e ser mais feliz, tá? Então, o primeiro passo dos 10, permissão para perdoar. Então, dar o primeiro passo é questão de querer. Acabei de falar da vontade, né? Então, você precisa se permitir perdoar, seja qual for o tipo de perdão. Seja o perdão por alguém que te magoou, por uma expectativa, por uma traição, ele traz no livro alguns exemplos até trágicos, tá? Exemplos de pessoas que ao provocar um acidente por dirigir bêbado, né, matou um filho, e aí o pai perdoando a pessoa que dirigiu bêbada. Enfim, tem vários exemplos, não só no livro, mas, né, na nossa vida, a internet está cheia, a gente vivencia cada vez mais essas condições mais complexas. Então, essa condição de você ter a vontade, assumir a responsabilidade de não sofrer mais, com foco na sua libertação, tá? Segundo passo, aceitação de si mesmo. Então, deixar a culpa de lado, de novo, assumir a sua responsabilidade. A hora que você assume a responsabilidade, por que eu tô dando bastante ênfase nisso? É porque você sabe que o controle está na sua mão. Então, você tem o poder de controlar a situação de modo mais positivo, com uma visão mais inteligente do contexto, com uma compreensão melhor, maior daquela condição e até com a própria decisão, vontade de perdoar e se libertar daquilo, tá? Então, essa responsabilidade e esse controle, ela é uma ferramenta poderosa dentro do processo de aceitação. Então, a hora que você deixa a culpa de lado, você aceita as suas dificuldades, as suas mazelas, compreende como é que funciona essa manifestação e aí você passa a usar o que você tem de melhor. Passa a tentar superar esse traço mais difícil para você, passa a tentar não manifestar ou minimizar os impactos da manifestação dele a hora que acontece. Então, é através dessa aceitação de si mesmo, desse reconhecimento de quem você é, tanto a parte boa quanto a parte ruim, mas principalmente a parte boa, que você vai trabalhar para aceitar, né, para conduzir aí todo esse contexto do perdão. E o terceiro passo é o diálogo interno e o foco no perdão. Então, conversar com você mesmo, ponderar os pontos de vista e transformar os sentimentos destrutivos. De novo, a gente está falando da questão da ressignificação, da transformação desses sentimentos e da opção de viver, de reviver esses sentimentos ou não, tá? Então, você vai ter essa conversa íntima, entender por que você parou no meio desse contexto e a partir daí estar aberto, se permitir vivenciar, se questionar, até conseguir compreender e de fato dar o perdão sincero para poder se libertar daquele contexto. O quarto passo é que você entenda o objetivo do perdão. Então, que você aprofunde. Perdoar para quê? E o perdão, ele tá na mão de quem perdoa, ele não é do outro. Por isso que a gente, muitas vezes, né, existe até uma certa crise, algumas críticas em relação a isso, mas a minha linha de raciocínio, que tem a ver também com a linha de raciocínio do próprio José Roberto Marques, que está no livro, é aquela linha de raciocínio onde o perdão é de quem perdoa. Então, nós damos o perdão, nós não recebemos o perdão, tá? Por mais que o outro, né, nos desculpe e até nos perdoe de certa forma, mas somos nós que damos o perdão. Boa noite, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, estamos no meio aí da nossa palestra, mas depois vocês retomam, vai ficar gravado lá no IGVT, tá bom? Então, a gente está aqui nos 10 passos do caminho rumo ao perdão. O quinto passo é o viva o aqui e agora. Não é o viva de comemoração também, mas é o viva de viver. Vamos vivenciar o aqui e o agora. E aí, de novo, a gente entra na parte da inteligência,
que é onde a gente não permite que o sofrimento por algo que já aconteceu te machuque de novo. Então é a hora que você põe o pé no chão, vivencia mais o presente e assume a sua vida daqui para frente, você consegue trabalhar melhor essa condição da ressignificação e não precisa viver várias vezes o que te machucou no passado, tá? Vida que segue, como a gente diz, né? Bola para frente, vamos ver o que pode ser feito a partir de agora. O sexto passo é permitir ressignificar. Então a gente já falou bastante disso, criar novas formas de ser, novas formas de interpretar os acontecimentos, novas formas de atribuir, inclusive, os novos significados à experiência. A hora que a gente amplia, a gente entende o contexto, a gente entende o que motivou o outro. Às vezes o outro age de uma forma lá dentro daquela condição da infância que eu falei no começo, porque ele aprendeu assim, porque ele teve um trauma, algo que aconteceu que faz com que ele se manifeste dessa forma. Entende? Então, a hora que você compreende o outro, você pode até tentar ajudá-lo a ressignificar, mostrar para ele que existem outras formas de manifestação, tentar ajudá-lo a entender. Mas isso se ele quiser, tá? Não é sua responsabilidade, não depende de você. O que depende de você é a sua atuação, é a sua ressignificação de si e do contexto e dos outros que estão envolvidos naquele contexto, tá? E aí o sétimo passo é o pense positivo. Gente, tudo, absolutamente tudo nessa nossa vida tem um lado bom. A gente às vezes está muito envolvido, está fragilizado, está emocionalmente alterado, está comprometido, a gente não consegue enxergar, mas tem. Então, a hora que a gente lembrar disso em todo momento, em todo contexto, é importante porque vai fazer a gente sair do looping negativo. Muitas vezes é o que tira a gente daquele estado de sofrimento, é essa condição de pensar positivo, de lembrar que tudo tem um lado bom, que seja o aprendizado que a gente vai com aquela oportunidade dentro do contexto mais crítico que a gente está vivenciando naquele momento. E se já está bom, a gente pode fazer ficar ainda melhor. Então, tudo pode ser melhorado sempre. E aí, de novo, tem a condição da nossa neuroplasticidade. Então, a mudança do padrão, das crenças limitantes, daquilo que nos coloca para baixo, daquilo que alguém um dia falou, nos prejudicou, enfim, tá? Seja qual for o contexto, ele pode ser mudado. Oitavo passo, viva com amor. Para de remoer as emoções negativas. Às vezes parece que a gente se apega de uma forma que parece até que a gente gosta, né? E aí a gente arruma um monte de desculpa, tem um monte de argumentos para justificar aquele padrão, para chamar atenção, para fazer birra, muitas vezes parece criança. De novo aqui o infantilismo se manifestando de alguma forma. Então para de remoer essas emoções negativas, esteja disposto a receber e a transmitir mais amor na sua vida. Se o outro não sabe dar, mostre a ele uma referência diferente. Entende? Então, às vezes a gente quer cobrar do outro e o outro não sabe fazer, não tem como, ele não aprendeu, ninguém ensinou. Pelo contrário, a vida dele é muito mais difícil do que a sua. E aí você quer exigir do outro aquilo que ele não tem. E aí você fica com raiva dele por isso. Olha só o nível, né, da incoerência que a gente às vezes se coloca. Então, isso é uma disponibilidade íntima. Você querer viver com amor, você está disposto a mostrar, a transmitir, a doar e a receber também, a aceitar as manifestações de carinho. Quem aqui às vezes, agora a gente está em isolamento, está mais difícil, né? Abraçar, beijar, cumprimentar os amigos, mas quem aqui nunca cumprimentou, foi dar um abraço apertado num amigo e o amigo se sai, né? Pois às vezes já tem condições que a pessoa põe até a mão assim. Então, ensina diferente, não fica com raiva, não fica magoado com a pessoa, tenta entender por que ela reagiu daquela forma. Imagina o quanto machucada ela deve estar por estar se, né, protegendo a esse ponto, com esse nível de manifestação. Busque, nono passo, nono rumo ao perdão, busque aprendizado. Aprenda com o que é visto como perda, com tudo. Então, dentro aí até dessa questão de viver com amor, aprenda com tudo que aparece à sua frente. Lembra, tudo tem um lado bom. Tudo você pode, a partir da sua mudança, da sua ressignificação, ver diferente, enxergar o lado positivo. E se não tiver, então cai fora, abre mão, deixa pra lá. Não precisa ficar remoendo, sofrendo, querendo viver um contexto que não tá te fazendo bem. Entendeu? Tchau, próximo, next, né? E bola pra frente.
10º passo, seja verdadeiro. Então, olha para dentro de si, sem julgamentos, reconheça as suas falhas, a gente já falou bastante disso no processo do autoconhecimento, e seja verdadeiro, seja fiel, seja honesto com você mesmo e com o outro. Às vezes as pessoas querem tirar a gente do sério e elas usam os nossos defeitos, né, as nossas mazelas. Ah, mas você faz assim, você fez assado. Fiz, desculpa a minha ignorância, não era a minha intenção, não queria, eu vou fazer diferente, o que eu posso fazer para consertar? Então, tenha, né, essa fidelidade com você mesmo, com as suas manifestações e principalmente com as suas intenções em relação aos outros. Esteja inteiro na relação, né? Não seja metade de ninguém, não seja a tampa da panela, seja a comida completa, seja inteiro, esteja inteiro nas suas relações. O perdão transforma. Quem perdoa é mais feliz, tá? Não acreditem no que eu tô falando, não acreditem só nisso que tá no livro, mas é a realidade. A gente julga com a mesma frequência que a gente respira, né? E cada vez mais a gente se torna crítico, sedento de perfeição que nem mesmo a gente possui. Então, isso é uma condição importante também que vale a pena a gente trazer aqui para esse contexto aí de ressignificância, de seguir esses passos, de querer fazer diferente, de ser e de estar melhor e, consequentemente, fazer melhor nesse sentido. Obrigada, Lê. Boa noite, sejam bem-vindos de novo. A gente já está finalizando, mas vai ficar gravado no IGVT e depois, se for o caso, a gente retoma essa temática aí mais para frente, tá? Perdão e gratidão. Eu vou falar aqui rapidamente a questão da gratidão, que é a temática sugerida aí para a próxima live, para o próximo sábado. Eu vou publicar o livro para vocês na segunda, entre segunda e terça-feira, tá? Mas a gratidão, combinada com o perdão, ela nos move em outra direção. Precisamos ser capazes de perdoar para demonstrar gratidão pelas coisas que recebemos. Para que a nossa caminhada evolutiva seja mais leve e direcionada, devemos sempre lembrar de aprender com as nossas experiências, seja elas quais forem. Se tudo tem um lado bom nessa vida, a gente certamente tem um motivo para agradecer a tudo nessa vida, certo? A lógica é essa, né? Então, a gente precisa desenvolver esse senso de gratidão, essa manifestação de gratidão. E aí eu não vou aprofundar muito nessa temática, que a ideia é a gente falar de gratidão no próximo sábado, tá? Então, a gente entra aqui para finalizar a live nos sentimentos que resultam do perdão. Então, nesse construto, né, no construindo da live que a gente veio junto aí com a sequência dos capítulos do livro, a gente entendeu o processo, né, da libertação, do que é o perdão, do autoconhecimento, dos sentimentos que atravancam o nosso perdão, dos passos para a gente poder trabalhar e desenvolver rumo ao perdão, e agora os sentimentos que resultam do perdão. A partir do momento em que a gente consegue, de fato, assumir essa maturidade, ter essa visão mais positiva da vida, a gente tem as consequências também dessa nova ação, dessa nova perspectiva, dessa ressignificação que a gente fez através da nossa própria manifestação. Então, o primeiro sentimento que resulta do perdão, a gente traz aqui os 5 propostos pelo livro, é o amor. Prática e dedicação. O amor é a melhor forma de solucionar qualquer conflito e também a forma mais pacífica. E aí a gente não está falando naquele processo ilusório de dizer que eu te amo para minimizar o impacto daquilo que a gente fez errado, tá? É o amor sincero, é o amor verdadeiro, é o amor puro, aquele que nos move a querer estar melhor e a querer fazer os outros à nossa volta melhor. É aquilo que nos move a querer, né, ter uma qualidade de vida melhor, a gente estar mais feliz, porque a gente vai refletir isso ao nosso redor, a nossa manifestação, a nossa energia positiva vai chegar no outro, muitas vezes esse outro que precisa muito mais do que a gente, tá? Que a gente às vezes quer cobrar dele e na verdade quem precisa é ele. O segundo sentimento que resulta do perdão é a questão da empatia. Então, a empatia é a conexão com a perspectiva do outro. É a hora que você compreende a realidade do outro. É aquele momento que você se pergunta, por que fulano está me tratando dessa forma? Ele nunca foi assim. Ou se ele sempre foi assim, uai, então não podia esperar ser diferente. Mas se ele nunca foi assim, vai lá, pergunta. Fulano, tá tudo bem? Você tá com algum problema? Né? Cria esse laço de empatia, de compreensão, para poder encaminhar aí uma resolução, uma tranquilidade, uma calmia melhor.
Meu timing aqui, ó, 5 minutos, tá bom, vai dar tempo. O terceiro sentimento é a compaixão. Então, o que é a compaixão? A solidariedade ao sofrimento do outro. Então, é você se colocar no lugar do outro para entender. Muitas vezes, uma cobrança e um ataque que a gente sofre por alguém, e principalmente quando é alguém próximo, alguém que a gente gosta, alguém que a gente convive, a maioria das vezes, se não todas, me arriscaria a dizer todas, é um pedido de socorro. É porque a pessoa está no momento crítico, é porque ela não está conseguindo mudar a chave lá, acessar o córtex pré-frontal e conseguir raciocinar, é porque ela não está conseguindo pensar bem dela mesma e aí ela reflete isso te atacando, pensando mal de você, brigando, enfim, né, com vários tipos de comportamento. Então essa questão da compaixão através do perdão, ela fica muito mais fácil de você compreende o outro numa agilidade que é quase instantânea. E é muito interessante, porque se você não está acostumado a vivenciar isso, você começa de fato, por isso que é libertador, tá vendo? Você começa de fato a atuar, né, dessa forma, com esses sentimentos que resultam no perdão, quase como se fossem normais, padrão da sua vida. Então muda todo esse contexto atribulado para um contexto mais pacificador de qualquer forma. O quarto sentimento resultante do perdão é a plenitude. Então, é a condição, a hora que a gente se sente livre, mesmo diante de situações mais difíceis e mais conflitantes que a gente se encontre em determinados momentos. Também, muitas vezes, essa sensação de plenitude, de liberdade, é o que nos ajuda a, dentro de um conflito, mediar, acalmar a manifestação das pessoas envolvidas, às vezes que estão mais alteradas, sem conseguir aí trabalhar com esse processo do raciocínio, da criticidade, da logicidade e da própria empatia que a gente está trazendo. E o último sentimento que resulta do perdão é a prosperidade. Então, essa condição de ressignificar o passado, de não sofrer novamente pelo mal feito, pelo mal vivido, focar em tudo que existe de positivo e oferecer o que há de melhor para nós, né? Em nós, para nós, e que isso se espalhe a partir da nossa manifestação para o mundo, para todo o universo. Então, ser capaz de perdoar a si mesmo, perdoar os próprios erros e falhas e perdoar os outros pelo mal que fizeram, por seus erros e falhas, é de fato algo libertador, tá? E aí a gente tem aqui algumas sugestões de livro. Quem entrou depois, do meio para o começo, eu tenho um PowerPoint aqui, uma apresentação. Quem quiser que eu mando o PDF, me avisa. Avisa pelo direct, já coloca o número do WhatsApp lá, porque eu não consigo mandar arquivo pelo direct, tá? Mas eu mando pelo WhatsApp ou me chama no WhatsApp mesmo, que eu mando lá. Temos algumas sugestões de livros, além desse que a gente estudou. Então, Perdão, Cura Interior, A Arte de se Fazer Respeitar, Autocura através da Reconciliação, Perdão, a Revolução que Falta. São livros bem legais e tem mais outros vários, tá? Que a gente pode estar atuando. Perdoar é lembrar sem doer. Então, uma coisa importante para finalizar é que a libertação, né, que vem junto com o perdão, ela não necessariamente vai conduzir à reconciliação, né? Por quê? Porque depende do outro, mas ela vai nos conduzir à autorreconciliação, à nossa autocura. Então a gente pode se libertar e ainda assim escolher nos afastar de determinadas pessoas. Se aquelas pessoas nos fazem mal, nos fazem sofrer o tempo todo, a gente pode optar não conviver, não querer mais estar próximo daquela pessoa. Mas a gente não precisa sofrer com isso, não precisa magoar, não precisa falar mal, não precisa querer que ela se dê mal. E a gente perdoa, se liberta e esquece, pronto, né? Segue a vida. Então, o perdão nem sempre implica reatar laços ou manter relacionamentos, mas sim ser capaz de decidir pela melhor saída. E quando a gente fala pela melhor saída, a gente está pensando em todos, não só em nós mesmos, mas também em nós mesmos. Não é abrir mão da gente para o outro, mas é através da gente deixar o outro melhor, tá? E aí, então, eu agradeço a presença de vocês. Eu convido vocês, todos os sábados a gente vai estar aqui com uma live, com uma temática diferente. Sábado que vem a gente vai falar sobre gratidão, a gente vem aí num crescendo, né? A partir da felicidade, hoje a gente trouxe o perdão e aí a gente vai expandir, ampliar aí o processo da gratidão para o próximo sábado. E também a gente está aberta aí a sugestões das temáticas, atender as demandas de vocês.
Todos os nossos vídeos, as nossas lives estão no IGVT, tá? Aqui no Instagram. E a gente tá aí, começamos esse mês a preparar um canal no YouTube para que possa ficar de modo mais permanente lá, que eu possa colocar os slides lá também e a gente ampliar essa transmissão para além do Instagram, as outras redes sociais. Muito obrigada a todos. Excelente fim de sábado, ótimo domingo e muito boa semana a todos. Nos vemos no próximo sábado. Beijo grande.